Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Nosso Meio TV. Estamos aqui hoje com Simone Moura, que é CEO da Ping Pong Estratégia. A Simone tem 30 anos de experiência no mercado e hoje ela vai compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, grande parte dessa experiência, das suas experiências acadêmicas, suas vivências dentro do mercado. E você que está aí nos assistindo, continue aí que a Simone vai contar um pouquinho da sua história. Simone, muito obrigada pela sua vinda aqui no Nosso Meu TV. A gente fica muito feliz de trazer mais um conteúdo enriquecedor para os nossos telespectadores. E agora eu vou dar um tempinho para você se apresentar, contar um pouquinho do início da sua história e falar com os nossos inscritos. Tá legal. Obrigada, Gabi, pela oportunidade, nosso meio. Show demais estar aqui com vocês. E a Ping Pong está aí no mercado há 14 anos, a gente fez 14 anos agora. Uma história aí de empreendedorismo, de coragem, de audácia, que começou como qualquer negócio pequeno, com um grande sonho de levar para o mercado conhecimento, uma base sólida de conhecimento. E graças a Deus, depois dessa jornada, dessa caminhada, a gente pode aí comemorar mais de 600 projetos em diferentes mercados, em diferentes segmentos, conhecendo muita gente, transformando pessoas em negócios. Muito bom. A Simone, para você que não sabe, ela está toda primeira sexta-feira do mês no nosso portal com a sua coluna chamada Move. Eu queria que você contasse um pouco dessa coluna. Você fala sobre posicionamento de marca, criação de valor. Queria que vocês compartilhassem aí com os nossos inscritos o que é que você traz mensalmente na nossa coluna, no nosso portal. Tá bem. Bom, na verdade eu trago sempre, ou pelo menos tento, levar sempre para essa coluna uma provocação. Eu acho que o marketing, a comunicação, o mercado, ele não é igual todos os dias, a gente está sofrendo aí várias rupturas, é um processo dinâmico. Então, o que eu levo a nível de conhecimento, uma base aí sólida acadêmica, mas também por trás eu tento estar sempre levando algum conteúdo do qual eu tenho vivido nesses 30 anos aí de mercado, totalmente volátil. Então a gente fala de posicionamento, a gente fala de tendência, a gente fala de comportamento, a gente fala de neurociência, a gente fala de negócios de inovação, disruptivos, mas sempre tentando puxar essa necessidade que eu acho que todo gestor, todo colaborador, todo profissional da área, ou talvez nem seja da área, um curioso, mas que a gente tenha sempre os nossos pés aqui no presente, mas o olho no futuro. Então eu acho que a minha contribuição com a coluna tem sido essa. Com 30 anos aí, a gente já trouxe esse número, 30 anos, quanto tempo, São 14 anos na Ping Pong de empreendedorismo, nessa sua trajetória, mais de 650 projetos, quanta coisa. Eu queria que você contasse um pouco do que você traz para essas organizações, quais soluções e como trazer essas soluções para com esses tantos projetos atendendo aí tantas empresas do mercado. Pois é um desafio. Como eu te falei, Gabi, quando eu iniciei o projeto da Ping Pong, eu tinha só duas certezas, A certeza de que eu não tinha certeza de nada, então foi um salto, uma aposta, mas brincadeiras à parte, eu sempre tive muito focada na minha cabeça que o que eu queria levar para as empresas era transformação. Era fazer com que todas as empresas, independentemente dos segmentos, dos setores de atuação, do tamanho dessas empresas, elas pudessem parar de achar que mesmo que tivessem 50 anos, 10 anos, 5 anos, estava todo mundo bem, estava todo mundo pronto, Então, o desafio da Ping Pong foi e tem sido mostrar para as empresas que não dá para ficar parado. A gente tem que entender que mudança não é uma tendência, É uma coisa pendente. Quem não tem essa questão de querer mudar, ela está perdendo tempo. Então, a Ping Pong ela sempre veio com esse DNA. E o que a gente faz? A gente leva essa transformação. A gente tem uma metodologia muito própria, uma metodologia que, no meu caso, eu me debrucei muito tempo para estudar, para fazer, para construir. E a partir daí o que a gente leva é uma metodologia de fazer com que essas pessoas que fazem as empresas se impulsionem e vão para frente,
com metodologias mais ágeis, com um embasamento teórico também mais contemporâneo, desmistificando alguns conceitos, levando a oportunidade de repensar o branding no que o brand é de fato, né? A gestão, a construção dessa marca, a continuidade dessa marca, por que essa marca existe, né? Por que é tão importante a gente ser uma marca orientada por propósito? Que produto eu posso criar para realmente transformar a vida de alguém e não simplesmente vender esse produto? Então é assim que a gente trabalha. E uma outra certeza que eu sempre tive e tenho cada vez mais é que a Ping Pong também não é uma consultoria, eu não sei se eu posso usar normal, mas nós somos meio anormais, né? A gente coloca essas pessoas para pensar sobre alguns aspectos da economia comportamental, da evolução do consumo, do neuromarketing, então nós não somos também muito convencionais, né? Eu até costumo dizer que eu não gosto de ser chamada por consultora ou por assessora, porque eu acho essas nomenclaturas muito pesadas. Eu sou uma fazedora, né? Eu entro dentro de um projeto para contribuir. Se eu encontro uma resposta da qual eu não sei, eu sou muito real em dizer que eu não sei, mas eu também busco, né? Então eu provoco, eu não sou perfeita, a Ping Pong não é uma empresa perfeita, não é melhor do que ninguém ou do que nenhuma outra empresa, mas nós somos muito particulares. Então eu acho que essa é a contribuição da Ping Pong e é assim que a gente trabalha. Você estava falando um pouco dessa parte da reconstrução das empresas, né? E você tem no seu portfólio, você trabalha com empresas de, enfim, 50 anos de história, Verdade. Pessoas que estão começando a empreender agora. Queria saber, falando dessas empresas que têm uma ampla trajetória, como é que elas conseguem reconhecer e entender que está na hora de passar por uma transformação? Como é que funciona esse processo? Às vezes é duro, né? E eu costumo dizer que, pelo menos no meu caso, né, no que eu estou vendo, às vezes as empresas mudam ou têm mudado muito mais pela dor do que pelo amor. E toda mudança, ela dói, né? Assim como a gente tem rupturas na nossa vida que às vezes dói, né? Uma escolha significa o quê? Eu não posso ganhar todas, né? Quando eu escolho algo, significa que eu estou deixando algo para trás para trilhar um novo caminho. Assim são as empresas. Mas algumas os processos são mais dolorosos, eu diria. Mas uma coisa todas querem continuar, todas, pelo menos as que eu tenho trabalhado nesses últimos 14 anos, eu tenho tido a sorte de terem pessoas que, mesmo sabendo que vai ser difícil, essas mudanças, elas estão apostando, né? Mas isso também varia muito de segmento para segmento. Quando a gente fala, por exemplo, em inovação, algumas empresas ainda entendem que inovação é um sistema novo, eu ter um site novo, é um aplicativo, é um dispositivo, é uma ferramenta, e eu chego dizendo não. A inovação muitas das vezes para algumas empresas está na postura de mercado, está na atitude de mercado. Eu diria até que por alguns gestores eu acho até que está numa postura de repensar como ele tem pensado o mundo, né? Como ele tem tratado o mundo. Então eu acho que hoje a gente está vivendo um momento que ele é muito complexo, né? A gente está vivendo aí um mundo onde é um mundo bunny e um mundo VUCA, muito ansioso, muito cheio de detalhes, que busca muito a mudança ou a ressignificação dessa marca, mas eu acho que às vezes as pessoas também estão entendendo alguns conceitos de forma errada. Então, o nosso desafio é esse, mas de forma geral, as pessoas estão buscando sim por mudança. E falando um pouco dessas mudanças, a Simone trabalha aí com várias empresas. Eu vou citar algumas das empresas que ela já trabalhou e trabalha. Ela já trabalhou com a Apvida, Unimed, Bespa, Incorporações, Ibite, Esmaltec, Minalba, Nacional Gás, Village WSTC, Sucre, Grupo Clementino Fraga, dentre outras empresas, né? Além disso, você faz trabalho com algumas agências de publicidade. Sim. Você tem trabalho voltado para as startups de diferentes segmentos.
queria saber, primeiro, como é que você dá conta e depois, como é que você consegue ter esse entendimento mesmo do cenário econômico em que essas empresas, startups estão inseridas e conseguir trazer o seu trabalho para esses diferentes setores. Bom, como que eu dou conta? Não sei, mas tem dado certo. Mas eu acho que é muita renúncia, né? Assim, são muitas horas debruçadas, não só em livros, né? São muitas viagens para estudar. Ainda há pouco eu estava te falando aqui no off que eu tento tirar férias uma vez por ano, mas as minhas férias são sempre no final das férias, porque os primeiros dias de férias eu estudo. Então, eu conheço muitas cidades do mundo que eu, na verdade, se você me perguntar, você foi naquele lugar? Não, possivelmente eu não tenha ido naquele lugar que é um lugar turístico, mas eu vou olhar o mundo, eu vou olhar o comportamento de consumo. Então, eu acho que eu dou conta estudando segmentos diferentes, né? Eu não estudo tendência, eu estudo aquilo que está acontecendo sobre a ótica de um mundo que a gente está vivendo e eu estudo a evolução desse comportamento para entender se o que é tendência hoje continua tendência amanhã. Então, como eu dou conta? Estudando muito. Como eu dou conta, mesmo seguindo uma metodologia muito própria de trabalhar dentro dessas organizações, eu tenho uma responsabilidade, um comprometimento e um compromisso de trazer muito exercício para dentro de casa e estudar muito sobre os segmentos e o que vai acontecer, na verdade, com esses segmentos dos quais eu estou contribuindo. E essa questão de você, às vezes, ter uma empresa de 50 anos que é de um mercado de saúde e, de repente, você constrói uma marca, como foi até o grupo BSPA. Eu comecei com a BSPA a convite da Bando de Criação e lá fiquei 6 anos trabalhando todo o DNA dessa marca, todos os grandes empreendimentos que o grupo BSPA lançou, eu também tive a oportunidade de contribuir. Então, é um segmento completamente diferente, construção civil, incorporações, numa época em que o mercado, eu estou falando de 2008, 2007, 2008, já sofria uma ruptura aí econômica, o próprio setor imobiliário cresceu muito. Então, como eu dou conta, não entendendo que aquilo que está posto está feito, está pronto, e tentando trabalhar toda essa ideia de que o mercado é um só, mas a gente precisa entender um pouquinho de cada segmento para dar conta disso tudo. São 14 anos de ping-pong estratégia. Eu queria saber, dentro desses 14 anos, que você volta aí para contemplar essa trajetória, eu queria que você citasse um ou mais trabalhos que fizeram você entender de fato o propósito da sua empresa, o propósito do seu trabalho e a importância de você continuar aí nessa trajetória. Ah, legal. Eu tenho uma amiga de mercado, eu não sei se eu posso citar o nome dela, uma executiva muito querida aqui no mercado, é a Ana Raquel, que estava até com a gente lá no MMA Impact lá em São Paulo. A Ana, certa vez, ela me disse uma coisa que para mim foi muito incrível, porque quando a gente está dentro de um processo de empresa, de trabalho, eu pelo menos sou muito low profile. Tá aqui com você hoje, acredite, é uma coisa assim que eu nem sei. Porque aconteceu, porque eu curto muito fazer, mas eu curto fazer nos bastidores. Eu nunca fui de dizer, eu sou isso, eu faço aquilo, eu tenho isso. Isso é de mim, né? Mas nesses 14 anos, claro que vivendo num país tão desafiador como o Brasil, e sendo empreendedora, sendo mulher, e sendo pequena empresária, que eu chamo a Ping Pong de que nós somos uma empresinha, muitas das vezes surgem dúvidas, tipo, poxa, para que eu estou estudando tanto? Né? O mercado está entendendo, o mercado está reagindo a isso, o mercado está compreendendo o que eu sou e o que eu não sou. E uma vez a Ana Raquel aqui comigo, ela me disse uma coisa que tinha me ouvido em alguma palestra, em algum convite que eu recebi, e ela tinha me ouvido falar sobre propósito. E quando eu falei para ela sobre a importância da descoberta de um propósito, seja na nossa vida pessoal como nas organizações, a mentalidade dela mudou e ela fez um giro na carreira dela. Então, o primeiro grande impacto assim que eu acho que eu posso te falar foi dessa fala da Ana Raquel. E o segundo projeto que eu fiz e que eu achei, caramba,
eu estou no caminho certo, assim, tudo mudou naquela empresa, as pessoas, elas vieram juntas, elas entenderam a mensagem. Foi no Hotel Sonata de Iracema, que foi quando eu conheci a Ivana Bezerra, e a Ivana, ela abraçou o projeto e a gente fez assim 1 ano de projeto de transformação da marca, mas foi algo de dentro para fora. E por último agora, e ainda em andamento, né, sem querer deixar todos esses clientes que você falou ainda há pouco, né, a distribuidora Medeiros é um grupo empresarial que nasceu no Maranhão, atua no Piauí, e é uma empresa que está se preparando para ir para outras partes do mercado do Nordeste, quiçá Brasil, e também através da CEO, do conselho, de todo o grupo gestor que tem estado comigo, a gente tem transformado o setor de distribuição do Brasil através de todo esse trabalho de rebrand, né? E também não posso deixar de falar da Vetor, Marcas e Patentes, que eu estou com eles desde 2019, que no meio da pandemia, através de toda a ressignificação da marca, era uma marca 100% analógica, e essa marca tinha vários receios, vários medos, e a gente teve coragem para mudar, e eles subiram nesse bonde comigo da mudança, e nós fizemos essa marca hoje estar dentro de um mercado digital e dando show em propriedade intelectual. São muitos cases, né? Assim, eu sou uma empresa muito enxuta, muito pequena, não consigo ser um negócio para escalar, porque a minha matéria-prima é o conhecimento, então eu preciso realmente debruçar em cada projeto, mas eu acho que todas essas empresas e tantas outras eu tenho tido a sorte de estar fazendo a transformação. Muito bom. Inclusive, esse ano você completou 30 anos de mercado, né? E a Ping Pong tem ainda 14 anos, mas são, enfim, você Sim. sabe o que você viveu, então não são só Sim. 14 anos. Mas eu queria que você contasse um pouco do antes da Ping Pong. Você trabalhava com o quê? Como você foi se encaminhando aí para o universo da assessoria, para esse universo que você trabalha atualmente? A comunicação e o marketing sempre foram as minhas praias. Eu na verdade, sempre fui uma pessoa que quis entender a comunicação e como que tudo se ligava. Eu queria entender que interface era essa, desde muito pequeno. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu fui para os Estados Unidos para fazer intercâmbio com 17, voltei com 18. E quando eu cheguei nos Estados Unidos e eu vi um computador, e aí, por favor, eu tenho 30 anos de mercado, então não vou falar quantos anos eu tenho, mas eu sou da época do Excel, né? Eu sou da época de que eu tinha que redigir um documento numa máquina de datilografia, né? Então, ver um computador, eu sempre fui muito curiosa, né? Até outro dia, participando de uma palestra, a pessoa foi me dando lá, foi falando, né, Simone, tem isso, e no final eu falei, gente, olha, ok, esses diplomas são ótimos, maravilhosos, mas eu sou mesmo curiosa. Eu entro dentro de um processo e eu quero aprender, eu preciso aprender. Então a comunicação para mim, ela veio desde sempre. E eu sempre fui envolvida e sempre pensei, na verdade, que eu ia ser artista. Desde muito pequena, eu fui treinada para ser artista. Eu estudei música, eu estudei canto, eu fiz conservatório de música, eu tive banda de rock, eu fui cantora em várias bandas do Rio de Janeiro, eu sou do Rio, fiz tablado, circo voador, então eu fiz teatro. Então eu sempre fui uma pessoa ligada à comunicação. Eu queria me comunicar com as pessoas. E daí eu trabalhei com música, simplificando aí a tua resposta. Eu trabalhei com música, eu trabalhei com publicidade, eu me formei por formação, eu sou relações públicas, eu tive a sorte, a bênção de ter o Ricardo Boechat como meu professor. O Ricardo me ensinou, e até me arrepio porque no dia do falecimento dele eu estava lendo uma crônica dele e veio essa notícia fadídica para todos nós, mas o Ricardo ele me ensinou que RP não era fazer housewarming, não era criar informativos, né? Ele foi o cara que me ensinou ainda nos estágios que eu tive a oportunidade de fazer com ele, que RP era você olhar para dentro de uma empresa
e tirar o melhor dela. Era sobretudo ser verdadeiro com as suas pautas, né? Então, eu sempre trabalhei com comunicação, mas em diversos setores. Então, eu trabalhei na música, trabalhei na publicidade, trabalhei dentro de grandes corporações, trabalhei em multinacionais, no setor farmacêutico, no setor agronegócio, trabalhei no varejo com o GLP, e foi assim que eu cheguei no Nordeste, né, trabalhando com um grupo daqui do Nordeste. Vim para cá, trabalhei mais um pouco aqui, trabalhei em agência de publicidade, né, como diretora de mídia e até ter essa coragem de ser empreendedora. Então, são vários anos, são vários caminhos, são vários aprendizados, são várias caídas, né, no chão, mas eu também aprendi que do chão a gente não passa, então é sempre a gente se levantando e olhando para frente. E voltando um pouquinho agora para suas formações acadêmicas, a Simone ela possui mestrado em Ciências da Comunicação e Novas Tecnologias Educativas, doutorado em Comunicação e Novas Tecnologias, especializações em Brand, Comportamento de Consumo e Neuromarketing. E não menos importante, é claro, né? Ela está cursando agora o MBA em Harvard. Simone, eu queria que você contasse um pouco, você até citou, né? Eu preciso investir nisso, é o meu conhecimento. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é que você consegue se voltar para o mundo acadêmico, conseguir realmente sugar o que é necessário para você e aplicar na Ping Pong. Primeiro, não dormir, né? A gente tem que ter a disciplina. Eu acho que isso é disciplina. Desde 2004 ainda, como diretora de mídia e planejamento, eu comecei a ter esse olhar de querer viajar para o mundo, para ver o mundo, para entender o que estaria acontecendo, né? O que ia acontecer. De novo, a questão de ser curiosa. Então, desde então, eu acho que, 2003, 2004, que eu comecei essa imersão de começar uma coisa, não terminar essa coisa e já começar outra, porque tem muito a ver com o movimento desse estudo todo. Não dá para, em 10, 12, 15 anos, você esperar fazer um MBA para começar outro. Então, eu engrenava, às vezes, 2 MBAs direto e me virava. Assim foi o doutorado, assim foi o mestrado e foram universidades fora do país. Então também tive que ter essa disciplina de ir para a Europa, ficar um tempo lá, mas tocar os projetos que eu tinha em curso, porque eu também precisava da grana para pagar. Aqui ninguém foi financiada, né? Eu me autofinanciei, eu me auto-retroalimentei para tudo isso acontecer. Então foi doido, é um processo doido, mas eu acho que um doido conhece outro, né? Então eu acho que o mercado também está muito doido, a gente está vivendo esse mundo todo volátil que a gente falou anteriormente, então a gente foi colocando isso tudo numa pauta e foi fazendo acontecer. E tem sido assim até hoje. Tem uma disciplina, não abro mão de algumas coisas, assim como vida pessoal, porque se também eu piro, mas é dessa forma. E Harvard tem sido a mesma coisa, desafiador, talvez tenha sido até agora e na caminhada o momento mais desafiador para mim, não só por estar estudando uma outra língua, ainda que eu seja fluente no idioma, mas é porque o movimento é diferente, a aplicação é diferente, a metodologia ela é muito diferente, as entregas elas são, você termina hoje, amanhã você tem mais 1000 entregas para fazer, mas enfim, é isso. Tá dando conta. Tô dando conta. E você falando um pouco das suas viagens, né? Surgiu a curiosidade de saber quais foram essas vivências que você teve, os países que você visitou e a importância de ter essa visão assim de mundo mesmo, como isso é importante para sua mente, para o seu trabalho, porque ao mesmo tempo que você estava estudando fora, você mantinha o pé no Brasil, trabalhando. Como é que você dava conta de tudo isso, né? E qual a importância de você ter essa vivência de outros países? O que é que você trazia para você, para o seu trabalho? Para que você compartilhasse um pouco suas histórias de viagem. Tá bom. Bom, o diário de bordo, né? Que o pessoal fala. A primeira grande viagem que eu acho que eu fiz foi pelos países que o Brasil é. Eu, como menina do Rio, não conhecia o Brasil. A gente subestima muito o Brasil. Quem é do Sudeste, e eu sou cearense de coração, bato em quem fala mal do Nordeste, porque eu acho que o Nordeste é incrível, mas o fato é que quem nasceu lá no Sudeste, que tem toda aquela condição da informação, ainda que a gente não vivesse numa era de tecnologia, enfim,
a gente foi sempre mais privilegiado. Então, a grande viagem para mim foi conhecer o Brasil, né? Assim, de conhecer o que é o sertão, de conhecer o que é o sertanejo, de conhecer o comportamento de consumo das bases mais necessitadas que nós temos. Nós somos um país de pobres, né? Nós somos extremamente carentes em uma série de coisas. Então, para mim, a grande viagem e a grande pesquisa que eu fiz nesses últimos 15 anos que eu estudo comportamento de consumo foi conhecer os Brasis que nós temos dentro do que a gente chama de Brasil. Bom, partindo daqui, eu acho que África foi um grande aprendizado. E aí, quando eu falo de África, também é porque a gente subestima muito aqueles países que nós julgamos ser o terceiro e quarto mundo, né? Mas a África, ela tem uma riqueza cultural e uma riqueza muito proprietária de costumes, de comportamento, né? Tudo que é a Europa, para mim, ela é muito rica, porque ali tem os nascedouros das grandes marcas, né? São marcas milenares. Eu acho que se a gente for fazer um retrospecto aqui de povos fenícios, que foram os primeiros povos a comercializar alguma coisa, você tem que ir para estudar isso, né? Na região toda ali da Europa, a Roma principalmente. Então, eu acho que a Itália é um grande celeiro de inovação em comportamento, em marcas. Acho que a França também me ensinou muito, né? Portugal me ensina muito sobre ressignificar as coisas. Portugal tem, ainda que esteja passando por um momento econômico também muito delicado, mas 25 anos ou 30 anos atrás era um país extremamente mais pobre, mais necessitado em muitas coisas, e através aí da educação, do investimento em tecnologia, Portugal tem feito um trabalho incrível em infraestrutura e etc. Os Estados Unidos, algumas partes dos Estados Unidos é um celeiro de captação de ideias para mim, né? Vale do Silício a gente pode falar, mas assim, eu não vou no Vale do Silício para tomar café e fazer selfie. Já é a terceira vez que eu visito o Vale do Silício e todas as vezes que eu vou, eu tento não ir para as mesmas marcas. O Vale do Silício hoje tem começado um movimento muito interessante em outras pesquisas, principalmente pós-pandemia, o que vai acontecer no mundo dos alimentos, né, do mundo da alimentação, as possibilidades que nós, que temos clientes, eu, por exemplo, tenho clientes na área de lácteos, na área de alimentação, de bases de alimentos diferentes, o que está vindo por aí, né? A gente está entendendo que cada pessoa é uma pessoa e a gente não pode achar que todo mundo é feito um caminhão de japonesinho, todo mundo igual, até porque o japonês não é igual, cada um temos um DNA, né? Temos um DNA muito próprio. Então, eu acho que todos esses lugares eu vou com o olhar de sempre pescar alguma coisa e trazer e mostrar isso na prática. Então, eu discuto isso, inclusive, muito com os meus clientes, né? Tipo, eu atendo muito hoje o setor de agronegócio. O que essa tecnologia que a gente fala tanto vai impactar no agro, né? O que uma tecnologia está impactando hoje no negócio da área de saúde, que também é um segmento que eu atendo demais. Então, eu acho que todas essas viagens, de alguma forma, elas me fortalecem, mas eu trago essa bagagem para aplicar na prática. E aí, se voltando um poupouco para a Ping Pong em si, a Ping Pong possui um DNA próprio, você até disse, né? Eu sou uma empresa com uma entrega específica, né? Queria que você contasse, que até fala que a Ping Pong, ela quer a transformação de dentro para fora. Eu queria saber como é que você consegue ter esse olhar de dentro de uma empresa, de fato, conseguir mergulhar e conseguir entregar com essa metodologia própria, contemporânea, você conseguir entregar de fato o resultado para a empresa. Pois é, olha, a metodologia ela é própria, ela é exclusiva, ela não é repetitiva. Eu não consigo levar a mesma coisa para uma empresa e a mesma coisa para outra empresa. Eu entendo que cada um é um ser, né? É um organismo e com necessidades distintas, muito diferentes, e com a ideia de que resultado também para uma empresa não necessariamente vai ser o resultado para outra. Então, a metodologia que a Ping Pong aplica, ela se chama movimento de marca. E movimento de marca é fazer com que essa empresa entenda que por mais tempo de mercado que ela tem,
Por mais grana que ela tenha lá no cofrinho dela, se ela não se movimentar olhando para o futuro, que já está entre nós, ela não consegue trilhar novos caminhos. O segundo ponto é unir forças. Por isso que quando eu falei para você que a Ping Pong não é uma empresa de consultoria, e não fazendo crítica às consultorias, é porque eu não enxergo a consultoria como algo pronto. Eu não posso chegar dentro de uma empresa e dizer, faça isso porque eu acho que está certo e continue fazendo isso porque você está certo, ou não continue fazendo nada porque você está errado. Quem conhece o negócio é quem me contrata. Eu não conheço o negócio de ninguém. Eu estou com o nosso meio aqui conversando, mas eu não conheço o negócio de dentro do nosso meio. Eu conheço o que eu percebo do nosso meio. Então, essa metodologia é uma metodologia de unir força e talento. Talento de quem? De dentro das empresas. Então, por isso que é um movimento de dentro para fora. Eu uno um grande grupo gestor de níveis hierárquicos diferentes, aonde numa ideia semanal eu levo uma série de metodologias, uma série de assuntos, uma série de cases, frutos das minhas viagens, dos meus estudos, das minhas anotações, como tudo que está acontecendo nesse mercado, que hoje acontece, amanhã já está acontecendo outra coisa, e a gente então vai para dentro de uma grande discussão. E dessa discussão a gente vai construindo uma parede nova com tijolos novos. Né? A parede da empresa, o negócio da empresa continua rodando, eu não vou matar negócio nenhum, mas a gente vai ressignificando essa marca para os próximos 5, para os próximos 10 anos. E daí a gente descobre uma série de oportunidades que antes, operacionalmente falando, essa pessoa, esse gestor, esse grupo de gerentes, de supervisores, de diretores não conseguiria dar conta, porque nós somos 100% operacionais, ainda que falemos aí que somos estratégicos, mas é um momento deles pensarem estrategicamente. Existem uma série de regras, por exemplo, para eu começar um trabalho, tipo, o celular não entra na sala. Se a gente vai começar um trabalho, o meu contrato tem uma série de cláusulas que eu sou muito responsável por entregar tudo isso, mas a empresa também tem que ser responsável comigo para entregar tudo que a gente combinar. O combinado não sai caro. Então, esse é o projeto da Ping Pong. Não é criar uma identidade visual, até em muitos casos, depois dessa ressignificação, depois desse rebranding, a gente entende que aquilo já está precisando de um retrofit, de um layout novo. Então, sim, pode entrar aí alguns escritórios de design, pode trabalhar comigo. As agências que entendem também esse movimento são muito bem-vindas, a gente chama as agências, ou de repente tem empresas que não têm agência e passa a entender que precisa de uma agência, mas essa é a transformação do negócio da Ping Pong e isso significa o dentro para fora. Muito bom, você falando sobre o movimento, você está sempre se movimentando, né? Atualmente você está cursando teorias disruptivas para os negócios na Harvard e eu queria que você, enfim, está fazendo vários projetos na Ping Pong e esse ano você completou 30 anos de carreira, de mercado. Eu queria que você contasse o que é que você pensa para o futuro, o que é que você planeja, como você disse, né? Você tem que estar em movimento para conseguir acompanhar o futuro. Eu queria saber qual é o seu futuro, o que é que você espera para os próximos anos. Eu tenho 2 medos na vida. O primeiro é a minha cabeça parar de funcionar. Esse é o meu grande medo. Eu tenho muito medo, assim, eu não tenho medo... não tenho nem medo de morrer, mas eu tenho medo da minha cabeça parar de funcionar. E é por isso que quando eu falo que eu sou movimento, é porque eu preciso estar em movimento, sempre. Eu preciso estar em movimento. Eu acordo muito cedo para ir para a academia, porque se eu não for muito cedo, eu acho que eu não vou mais. Então eu já tenho que ficar em movimento muito cedo para eu conseguir fazer o meu dia vingar. Então o meu maior medo é minha cabeça parar de funcionar. E o único outro medo que eu tenho é cobra. Eu não consigo ver cobra nem em revistinha de quadrinho, nem em anúncio de publicidade eu consigo. Eu tenho ojeriza a cobra. E também não sei, talvez Freud explique isso. Mas o que eu penso do futuro? Não parar. Não parar. Eu acho que o futuro é algo que a gente pode ter uma ideia sobre ele, mas a gente não pode fazer nenhuma... a gente não pode ter certeza sobre o futuro, a gente não vai ter mais essa certeza. Tanto é que eu falo sempre para os meus parceiros, né, para os meus amigos empresários,
pare de pensar a longo prazo. A gente precisa pensar a médio prazo, mas a médio prazo, a curto prazo, com um DNA muito bem estruturado, para você, na hora que precisar fazer algum ajuste, você consiga fazer esse ajuste. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha que ter um planejamento estratégico, todos temos que ter. Mas o nosso planejamento tem que ter uma porta aberta, é uma porta de fuga. Então, futuro da Ping Pong, continuar tentando, fazendo, instigando o mercado a pensar fora dessa caixa. Pode parecer piegas, mas ainda temos empresários e empresas que, por mais tempo de mercado que tenham, por mais lucratividade que tenham, eles ainda estão pensando no modus operandi que a gente não vai conseguir perpetuar muito mais tempo. E eu acho que o futuro é continuar, Gabi, sempre em movimento. E que a Ping Pong continue. E antes de encerrar, o nosso meu tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria saber o que é que você faz no seu tempo livre. Tá. Se tem tempo livre, eu sempre faço. Tem tempo livre, tem. E me conta o que é que você consome, se você vê uma série, para você indicar aí para os nossos telespectadores. Tá bom. Olha, eu não vou indicar nenhum livro agora de estudo, né? Até porque segue lá as Não, e dá para ver que você tem muito livro para indicar. Tem muito, mas eu não vou indicar essas coisas não. Eu vou indicar... Eu adoro livros bibliográficos, tá? Então, eu terminei de ler agora 2 livros que são de 2 pessoas que eu gosto muito, que é a Viola Davis, ou a Viola Davis, e o Bono Vox do U2, né? Minha adolescência foi escutando U2, já fiz coisas horríveis que não cabe aqui dizer para conseguir ir num concerto do U2, mas eu fui. Então, tem 2 livros muito legais, um livro de memórias da Viola Davis, que eu indico. É muito legal o livro dela. Nossa, é muito fantástico ver tudo que ela passou e como que essa criatura de Deus está aí dando show na profissão dela, no comprometimento dela. E o livro se chama Viola Davis, né? E do Bono Vox se chama Surrender, 40 músicas. E é um passeio pela história do U2, quem gosta de U2, quem gosta de música, quem gosta de rock. E cada letra que ele vai falando tem uma história. Inclusive, eu fiz um artigo, acho que 2 meses atrás, para a coluna Move, muito com um capítulo do livro dele, que eu falei sobre o capítulo do Homem Morto. E eu fiz aí uma analogia sobre o Homem Morto e as empresas mortas. E é um livro sensacional. Assisto muitas séries, eu terminei agora de assistir na Netflix uma série chamada Diplomata, que é muito legal, indico para quem gosta aí de ação, para quem gosta de espionagem. É muito interessante a série, com a Carol Russell, se não me falha a memória. E filme, tudo que tiver Harrison Ford, tudo que tiver Tom Cruise, tudo que tiver Alice Braga, tudo que tiver Wagner Moura, eu indico. E eu assisto porque eu sou fãzona. E todos os filmes do 007, todos. São mentirosos, são surreais, mas são charmosíssimos. Então eu acho que todo mundo tem que assistir 007. O primeiro é de 1961. Eu não era nascida, mas eu já assisti aí umas 1000 vezes esse filme, até o último agora. Eu já tô até aguardando o próximo. Eu acho que em 2025 saia. Isso que eu faço. Gosta de ação, deu pra perceber que ela adoro. Gosta, não só na vida profissional, como no consumo. Simone, foi um prazer conversar com você. Foi meu, Gabriela. Muito obrigada por ter compartilhado sua história ensina, o trabalho que você está fazendo ensina. Então é um prazer ter você aqui. Obrigada. Você que gostou demais dessa mulher, você pode ter a oportunidade de estar consumindo todo mês a coluna dela no nosso meio. É um prazer aí ter esse conteúdo tão rico para você, então não perde a oportunidade. Toda primeira sexta-feira do mês, saiu uma inclusive, você já pode conferir essa do mês de maio, então não perde a oportunidade de consumir esse conteúdo. E você que está aqui nos assistindo, que quer continuar se atualizando, sabendo as tendências do mercado, quer continuar imerso no universo do marketing, da comunicação e dos negócios, já sabe, né? Continue aqui no nosso meio. Até a próxima. Tchau, tchau!